Se depois de ouvir esse podcast você não ficar apaixonado pelas AKB48, cara, você está morto por dentro. Minasan, Márcio Ferrer no I Love J-Pop 10. E aí, como vocês estão? Estão felizes? Ou eu posso fazer alguma coisa para pôr um sorriso nesses rostinhos lindos? Eu acho que por enquanto, apresentar mais esta edição de número 14. Uau! Eu acredito que todo podcast que chega acima dos 10 episódios tem grandes chances de seguir em frente. Eu ouvi muito podcast aí que começava com temas sensacionais, mas a galera desanimava. E eu vou tentar de tudo para fazer com que este projeto seja pontualmente postado toda semana. E o tema desta semana é mostrar por que eu gosto tanto das AKB48. Pois muitas pessoas acham que as únicas qualidades de uma idol é cantar, dançar, ser bonita e kawaii. Por exemplo, minha ex-namorada. Ok, isso realmente é verdade. A primeira coisa que todos nós reparamos são naqueles rostinhos bonitos delas. Mas se fosse somente isso, em pouco tempo eu acho que as pessoas se enjoariam e logo arrumariam um outro grupo idol com garotas ainda mais lindas e fofas. Mas é que existem algumas meninas além do AKB48 que vão muito além disso. E quando você descobre isso, é mais um bom motivo para se apaixonar e ficar ainda mais encantado por essas garotas que têm uma tarefinha assim bastante difícil, que é levar felicidade aos pobres uotas ao redor de todo o planeta. I Love J-Pop começando, se liga aí, vamos lá! A garotinha mais esperta do mundo. Conhecem o programa Shukan AKB? Era um programa VART da TV Tóquio com as garotas do AKB48. E no episódio 74 fizeram um desafio para as meninas. Várias delas precisavam realizar uma tarefa muito difícil. E o tempo para elas se prepararem era somente de 90 minutos, 1h30. Neste programa mostrou Akimoto Sayaka e Yuki Kashiwagi tendo que fazer um desafio de lançar um melão para ser encaixado numa espada. Parece que esta até era uma brincadeira muito famosa que foi feita por um humorista. Eu já vi Tashima Meru fazendo este mesmo desafio, essa mesma brincadeira também. Elas ensaiaram por 90 minutos e no palco elas mostravam o que tinham aprendido. Não foram bem sucedidas neste desafio. Outra garota que também encarou um desafio foi Kojima Haruna. Ela tinha que aprender a fazer uma performance com um bambolê gigante. Também teve 90 minutos com a instrução de um profissional que manjava muito do negócio e no palco ela também falhou. E finalmente chegamos ao objeto do nosso estudo sobre as garotas 48 serem tão sensacionais. O desafio da senhorita Mayu Watanabe era memorizar 30 bandeiras de países diversos. E ela também teve 90 minutos para memorizar todas essas bandeiras. Ela estudou todas com muita dedicação, mas só que, para ferrar tudo, os caras da produção foram muito sacanas. Colocaram muitas bandeiras com um design super semelhante, tudo para ferrar a garotinha. Por exemplo, a bandeira do Sudão, Palestina e Jordânia, elas eram super parecidas. E eu até fico me perguntando, será que todas elas foram feitas pelo mesmo designer? Tinha assim um triângulo do lado esquerdo e 3 faixas horizontais. O que mudava mais ou menos era a ordem.
Por exemplo, aqui, a bandeira do Sudão tem as cores verde, vermelho, branco e preto. A bandeira da Jordânia tem as cores vermelho, preto, branco e verde. Palestina, vermelho, preto, branco e verde. Olha só, na verdade, a da Palestina e da Jordânia, as cores preto em cima, branco no meio, verde embaixo, triângulo vermelho. Mas a da Jordânia tem uma estrelinha no triângulo vermelho, enquanto a da Palestina não tem. Do Sudão tem o triângulo verde do lado esquerdo, a faixa superior vermelho, a faixa no meio branco e a faixa inferior preto. E ainda tem São Tomé e Príncipe, que tem o triângulo vermelho do lado esquerdo, uma faixa verde em cima, uma faixa verde embaixo, no meio é amarelo com 2 estrelas pretas, mas todos apresentando quase que o mesmo formato, o que tornava o desafio ainda mais difícil para a senhorita Mayuyu. E será que na hora ela realmente conseguiria identificar todas essas bandeiras? Além disso, também colocaram países de pouca relevância que talvez eu mesmo nem sabia que existia. Junto com a senhorita Mayuyu, eu aprendi que existe um país chamado Antígua e Barbuda. Cara, eu nem sei onde fica isso, tanto que eu vou entrar agora aqui na internet para descobrir em qual continente fica Antígua e Barbuda. Eu vou chutar que deve ser na África. E para quem ficou extremamente curioso para ver a senhorita Mayuyu mostrando o quanto que ela é esperta, este programa Shukan AKB está no site El Templo del Fansub. As legendas estão em espanhol. Acho que o site ainda existe, só não é mais atualizado desde o ano de 2021. Pois é, desde 2021, muitos sites, blogs que tinham conteúdos a respeito do AKB48 deixaram de ser atualizados, como Music48 e tantos outros, como é o caso aqui, o Templo de Fansub. Era um site nos moldes do Hinabi Subs, só que fazia muito mais do que só dos programas 48. Fazia também de programas do Idol Ringo. Deixarei o link aqui na descrição, mas já vou avisando que vocês só encontrarão muitas coisas antigas, só velharia 48. E o site já carregou, posso parar de enrolar. Fica na região do Caribe, então América Central mais ou menos. Pois é um paizinho super minúsculo e os caras fizeram questão de colocar lá. E aí, passaram-se os 90 minutos e lá vai a senhorita Mayuyu pro palco encarar o desafio que valia somente respeito da galera. Não tinha nenhum dinheiro na jogada. Cara, eu vou até colocar o áudio para vocês sentirem o dorama que foi essa prova. Challenge AKB! 大韓民国ブラジルスペインアルゼンチンまあねこの辺はサッカーでね大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリヤ国すごい本名で言ったんだメキシコチュニジアトリニダード・トバゴ今ポーズ何ですかトリニダード・トバゴよしミクロネシア E a partir desse trecho, a senhorita Mayuyu começa a fazer gestos com as mãos, imitando o desenho das bandeiras. E os apresentadores do programa começam a reparar nos gestos que ela está fazendo. 半分の15個を正解。そして非常に似ている国旗も。アイルランド出てますあとニュージーランド出てます出てませんアンティグア・バーブーダアンティグア・バーブーダサントメ・プリンシペポーズが全然わかんないんだけど 実は眉 E aí entra o locutor do programa explicando que este era o método de memorização que foi utilizado por ela para gravar os formatos das bandeiras. 国旗を覚えてるの特徴
Um método de memorização que mostrou-se ser bastante útil. 扉開ける呪文みたいになってる。セネガル、ブルガリア、あ、すごい。コートジボワール、すごい残り5個。スーダン、すごいすごいなんか。ヨルダン、ヨルダン、すごい指揮してんの？パレスチナ、絶対違うよ。セントキッズネイビス、おーすごいセント・ヴィンセント・グレナディーン、合ってる。よし。Vocês ouviram? Ela conseguiu responder todas as 30 bandeiras que foram apresentadas. Ok, ela ter gravado todas essas bandeiras, eu já achei muito sugoidas, né? Porém, algo que eu achei muito mais impressionante foi o método usado por ela para decorar cada uma daquelas bandeiras naqueles 90 minutos. Ela utilizou um método que era desenhar com as mãos o desenho das bandeiras no ar. Como assim? Desenha a bandeira do Brasil. Você faz um losango e no meio desenha um círculo. Pois é, agora imagine que a senhorita Mayuyu fez isso com as 30 bandeiras que ela precisava memorizar. E eu fico me perguntando como uma garotinha de 14 anos usou este método para decorar todas aquelas bandeiras daqueles países. Não colocaram tipo Estados Unidos, França, colocaram um monte de países muito avulsos, exóticos. Antígua e Barbuda, Líbia, Micronésia, Trindade e Tobago, Macedônia e um tal de Brasil. E aí eu comecei a maquinar aqui na minha mente que é o mesmo método usado para fazer crianças em idade escolar a decorar as letras do alfabeto. Eu acho que é por isso que na primeira série a professora mandava a gente desenhar uma página inteira de letras A, E, O, U. Ai, eu odiava fazer aquilo. Isso porque lá na primeira série eu já entrei sabendo ler e escrever. Tremenda perda de tempo eu ficar lá desenhando páginas e páginas do meu caderno, repetindo a mesma letra seguidas vezes. Mas aos demais eles precisavam memorizar o som da letra e também o formato dela e como se desenha esta letra. Ou seja, eram 3 formas para você memorizar: pelo som da letra, no caso, vamos dizer o A, através do desenho, você enxerga o desenho, e também desenhando ela no papel. Eu acho que funciona igual aprender uma coreografia de uma música. Por exemplo, você tem o som, e tem os coreógrafos fazendo a demonstração da dança e depois tem você executando ou imitando a coreografia que é ensinada. Por exemplo, na música Gingham Check tem uma parte que diz: eu acho que as pessoas que curtem AKB48 sabem exatamente qual movimento se faz nessa parte da música. Isso porque você escutando, você gravou. Você assistindo elas, você também gravou. Qual movimento você tem que executar quando toca essa parte da música? Ou seja, você atribuir um movimento àquele som. E claro, eu agradeço demais a senhorita Jéssica por me prestar essa consultoria sobre os métodos de ensino, pois eu achava que era só uma ideia muito louca minha. Mas não, realmente este é um método científico empregado para ensinar as crianças a lerem e a escrever e decorar as letras.
Acho que em idade escolar é muito importante você fazer as crianças praticarem muito a como desenhar as letras do alfabeto para isso ficar grafado e desenvolver também a coordenação motora. E é por isso que eu estou extremamente impressionado. Como pode uma garotinha de 14 anos saber deste conceito que é o mesmo usado por professoras para ensinar criancinhas a ler e escrever? Não sou capaz disso. O episódio 477 do AK Bingo mostra como é o dia a dia de idols, que nem são aquelas super top idols famosas que sempre estão figurando com suas carinhas no Senbatsu. Mostravam que algumas delas acordavam em horários, por exemplo, 4h30 até 6h30 da manhã, super cedo. Algumas para interagir com os fãs pelas SNS, redes sociais, outras para se arrumarem, para também enfrentar os compromissos de trabalho logo em seguida. Algumas delas iriam para estações de TV, para a escola ou então para algum ensaio. E aqui aparece a senhorita Okaberin, que já fez muitas atividades antes de aprender a coreografia de uma música. Acho que era Escape do SK48. Ela tinha uma janela de 2 horas entre os compromissos para aprender esta música que seria apresentada num próximo stage. A música era muito intensa, a coreografia combinava o ritmo meio... acho que era meio street dance, alguma coisa assim. Ou seja, era muito cansativa e exigia muita capacidade de aprendizado e concentração. Olha, eu sempre acho que sou capaz de fazer qualquer coisa. Por exemplo, nos tempos de I Love J-Pop no YouTube, eu pensei em criar o desafio Heavy Rotation. É claro que eu consegui aprender a coreografia dessa música, mas só foi após 2 semanas me empenhando em assistir os MVs e tudo mais. E agora, aquela menina, somente com 2 horas, é possível alguém aprender uma coreografia tão difícil, tão elaborada, em tão pouco tempo? Em 7 anos eu só sei dançar Gingham Check e Heavy Rotation. Talvez é porque eu não seja pago para isso. Quem sabe quando tiver uma graninha correndo nas minhas contas bancárias e alguém exigindo: ai Márcio, gosto tanto do seu trabalho, faz aí a música... deixa eu ver uma que tem a coreografia bem escrotamente difícil. Kiboltech Refurain. Eu acho que é uma das que tem a coreografia mais difíceis. Mas não importa. Eu acho que eu não sou capaz de aprender nenhuma coreografia em tão pouco tempo. Mas para um total desespero das inimigas, a senhorita Okaberin conseguiu aprender a coreografia de uma música que ela nunca tinha ensaiado antes em apenas 2 horas. Me comparando com ela, eu realmente não tenho a menor condições de competir com uma Idol 48. Claro que para isso antes eu precisava nascer menina e, além de menina, bonita. E além de ser uma menina bonita e muito mais que bonita, eu tinha que ser uma menina bonita e com talento e determinação e muita vontade de fazer o seu melhor. Está aí, Okaberin mostrou pra mim que ela é capaz de fazer coisas incríveis, como aprender a coreografia de uma música super difícil, como é o caso de Escape do SK48, que eu não me lembro como era agora, mas pelo que eu vi ali no vídeo, com certeza nos primeiros minutos eu já estaria totalmente sem fôlego, cansado e me arrastando. Idols fazendo stand-up. Ser idol é muito mais do que somente ficar bonitinha em cima de um palco. As idols são desafiadas a fazer todo tipo de atividade para se promoverem e até ganhar alguns trocados. Cantar, dançar e ser linda? Ok, isto é muito normal. Se tivesse uma fábrica de idols, todos viriam com essa configuração padrão. Se ela quer fazer sucesso, precisa se especializar em algum segmento, como por exemplo, ser tipo modelo. Eu me lembro mais ou menos de Shinoda Mariko
ou ser super fashion, como a Tomotin, como a Kojima Haruna, ser ultra mecha kawaii, por exemplo, Mayuyu, Haruka Komiyama, Oguri Yui, ser extremamente da zoeira. Neste caso eu me lembro de Tani Marika, Ana Murashige, Nakanishi Chiori, Sayuna Hama e Macharin. Essas duas garotas que mostraram ser capaz de fazer qualquer coisa mesmo, inclusive participar de um concurso nacional de humoristas mulheres lá no Japão, o famoso DW. Nos episódios 519 ao 521 mostra os preparativos de várias meninas 48 que se apresentariam neste concurso. Inclusive, as meninas do HKT. Tem um programa que você pode encontrar no hinabesubs.com.br que mostra como foi a preparação das garotinhas de Hakata para enfrentar uma galera muito exigente e ter a difícil missão de fazê-los caírem na risada. HKT Bingo, 始まるよ HKT48 夏お笑い始めました HKT メンバーがこれまでのキャリアや人気は関係なく全員ゼロからガチでお笑いに挑戦。プロの作家さんらの力も借りて新たな才能を発揮するのは一体誰？ HKT Bingo. Nesse programa, elas tinham dicas de famosos roteiristas de como fazer piadas, encarar o palco, essas coisas. Mas voltando aqui pro lado de Akihabara, do AKB tiveram Chokurena, Oda Irina, Yui Hiwatashi, Eritiba, Yoshikawa Nanase, Takahashi Ayane, mas as que mais gostei e que inclusive foram as que o programa AK Bingo mostrou mais a fundo foi Hama Sayuna e Macharin. Eu achei sensacional a senhorita Hama declarar que chamou várias meninas para ser sua parceira neste concurso. Ninguém aceitou. Como assim deixaram ela sozinha num momento tão importante? Cara, deve ser muito triste não ter amigos que curtem fazer as mesmas coisas que você. Tipo, encarar os 60 km de bike, viajar para uma cidade distante só pelo prazer de estar viajando de ônibus, ou ir num karaokê ali na Liberdade, cantar musiquinhas de grupos idols. Ok, além do signo, até nisso a senhorita Sayuna Hama combina comigo. Pelo menos ela tinha um pai bastante dedicado que ajudou ela a elaborar as piadas de como é ser uma idol loser. É isso aí, a garotinha usou a sua própria experiência de vida como idol para elaborar diversas piadas falando como era ruim ser uma idol que não tinha muitos trabalhos, que não era super famosa. É muita coragem que ela teve para se auto-zoar num palco na frente de tanta gente num teatro. Coisa que eu tenho certeza que ninguém aqui jamais teve coragem de encarar um palco e falar diante de várias pessoas. Ou melhor, não era somente falar, ser engraçada para várias pessoas. Talvez aqui eu possa me comparar com a senhorita Sayuna Hama, pois eu também já ousei enfrentar esse tipo de desafio. Cantei num karaokê lotado de pessoas músicas do AKB48. Pena que ninguém conhecia, mas só o fato de eu cantar em japonês, pra mim, já foi um motivo de orgulho e superação. E quanto à senhorita Macharin, escolheu fazer piadas com alguma característica famosa dos distritos do Japão. Que menininha ousada, justo ela sendo estrangeira, fazer piadas zoando as cidades, distritos ali do Japão. Eu acho que isso poderia pegar muito mal. E por que eu fiquei extremamente contente e orgulhoso da senhorita Macharin? Pois ela não escreveu somente cada piada, tinha o fato dela não ser totalmente fluente em japonês, o que tornaria o seu arsenal de vocabulários muito pobre. Mas ela encarou essa missão e nessa parte eu acho que eu me lembrei até daquela música que diz:
mais Subarashi de tudo isso, a Macharin e a Rama passaram para a segunda fase daquele torneio. Diz aí se isso não é um motivo para você ficar extremamente orgulhoso, incrivelmente mais apaixonado por cada uma dessas garotas que fazem parte do AKB48 e de todo o 48 Group, vai. Melhor que idols K-pop. Idols são treinadas para cantar e dançar e serem lindas, mas tem algumas que conseguem ir muito além do exigido. É o caso da senhorita Yui Yokoyama. Era aquela menina do sotaque forte, oriunda da cidade das maçãs, ali no Japão, Aomori. Não confundirem com a ex-gerente geral. Os episódios 485 e 486 do AK Bingo rolou um concurso de dança com músicas antigas, acho que da era Showa. No caso aqui pra gente seria como dos anos 70 e 80. Escolheram para essa batalha as top idols de cada grupo 48, que manjavam muito de dança. E a minha grande surpresa aqui também foram que as representantes do HKT eram Motomura Aoi e Kumazawa Serina. Ok, a Kumazawa Serina eu não conhecia tanto, mas a Motomura, a garotinha que sempre caía nas lágrimas facilmente, e realmente elas eram tudo isso mesmo. Venceram a disputa contra 3 grupos. Mas aí vieram Nakano, Yamada e Yokoyama. Cara, tem uma frase do Muramoto que ele falou. Eu esqueci o que ele falou. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Nada que a magia da edição não resolva. Ah, ele falou: caramba, eu gostaria de ter palavras para isso, para descrever o tanto que ele ficou extremamente impressionado, admirado com a performance dessas garotas que eram do time Eito, o falecido time Eito. E eu mesmo assistindo, eu não acreditei como elas eram foda. Todas foram sensacionais, mas a Yui, com certeza, ela parecia até aquelas idols K-pop que nem parecem humanas, de tão perfeitas que elas se mexem. Se mexem não, que elas dançam, né? Eu não sei se isso é muito idiotice minha, mas eu só admiro quem faz algo que eu não sou capaz de também fazer. Por isso tá aí, Yui Yokoyama ganhou minha total admiração após eu ver ela neste episódio do AK Bingo. E também porque ela era muito parecida com uma ex-namorada que não curtia J-pop, por isso que a gente terminou. Talentos ocultos nas mãos. Assistir esses programas Variety 48 é melhor que ver documentários, pois lá elas contam detalhes ou mostram habilidades que nos palcos, nos stages, em shows, é muito difícil de ficarmos sabendo. Por exemplo, aqui teve um AK Bingo que eu não estou lembrando qual era a edição, mostrou a senhorita Mayuyu, novamente ela, desenhando um personagem de anime em menos de 10 segundos. Teve um outro episódio também que mostrou de onde veio aquele mascote do falecido Team 8. Foi uma criação da senhorita Okaberin. Sabem aquela abelhinha chamada de Eitokan? Pois é, a senhorita Okaberin que desenhou. E ela até revelou que tinha muita vontade de ser a artista que faria todos os produtos que são destinados aos fãs. Ela que gostaria de ser a desenvolvedora, desenhista. E teve outro programa, o Sayonara Mori-san, que eu não lembro também exatamente qual era o número do episódio, mostrou a senhorita Otada Hatsuka. Ela sabia desenhar muito bem caricaturas em poucos segundos. Ela fez a caricatura dos apresentadores e da Minami Minegishi, que ficou extremamente parecido. E olha, eu curtia muito desenhar personagens de anime e de mangá, e eu sei o trabalho filha da mãe que é para um desenho ficar legal. Isso eu utilizando o que? Todo o tempo que eu tinha disponível, borracha, tudo mais para apagar, refazer, apagar novamente. Mas aí, bem, essas garotinhas, na maior facilidade,
desenhar como quem está fazendo uma simples rabiscada no papel, eu só podia fazer isso. Bater palmas, pois é algo que eu não tenho capacidade de fazer igual elas. Tá aí mais um motivo para você ficar incrivelmente admirado, impressionado, encantado, apaixonado e todos os bons sentimentos que podem terminar com ado referente às meninas do AKB48. E este aqui é um talento que elas não teriam outra oportunidade de mostrar. Por isso que eu fiquei muito triste quando acabou o AK Bingo e muito mais triste ainda quando não fizeram mais outros programas com as Idols 48, onde elas sentavam, conversavam. Através dessas conversas ficávamos sabendo de diversas características, hobbies, curiosidades a respeito delas. As meninas superpoderosas. Parecia que era só mais um AK Bingo. Aqui fizeram uma disputa entre as garotas, mas só que o episódio 59, legendado pelo próprio Márcio Ferrer aqui mesmo, do I Love J-Pop. Isso porque o site Hinabi Subs parou de legendar os AK Bingo no episódio 50. E eu fiz do episódio 51 até o número 100 legendas, só que está num diretório do Google Drive que, se vocês quiserem, tiverem vontade, eu deixarei o link aqui na descrição do episódio para vocês baixarem e assistirem e ver que também eu sei fazer legendas tão boas, de tanta qualidade quanto o pessoal do Hinabi Subs. Ok, mas voltando aqui, a disputa era saltar um obstáculo. Começou com 5 garotas. Eram Oya Shizuka, Yuka Masuda, Kojima Haruna. Os caras fizeram só de zoeira mesmo, né? Também tinham Sai Miyazawa e Akimoto Sayaka. Haruna, Oya e Masuda saíram após 3 ou 4 rodadas. E daí ficaram somente Akimoto e Miyazawa disputando com uma vontade de vencer, que até parecia que elas estavam disputando uma medalha olímpica. As provas começaram com 80 centímetros e na última rodada o salto delas era para superar uma altura de 1,20 m. Cara, nem eu com 1,94 m acho que eu não consigo saltar esta medida. Mas só que elas estavam tão determinadas a vencer que a gravação durou muito além do esperado. Tanto que, se vocês repararem, se tiverem curiosidade de assistir esse episódio, reparem que o programa começou normal, com várias garotas, mas depois de um certo tempo ficou somente as meninas maiores de idade, pois as menores de idade foram dispensadas do final da gravação. E por isso que eu fiquei mais encantado ainda com Sai Miyazawa e até a senhorita Akimoto, que não tinha nada de traço kawaii, mas mesmo sendo só uma brincadeira, elas não deixaram de mostrar o tanto que elas estavam esforçadas e determinadas a oferecer um bom programa de televisão. Ou seja, daquele tipo, faça sempre o seu melhor, não importa onde. Mesmo que seja só participando de um programinha de comédia, como era o caso do AK Bingo. E é por isso que, mesmo com pouquíssima audiência agora, eu espero que assim, algum dia, alguém assim lá do país do sol nascente fique sabendo que existe um cara aqui do outro lado do mundo fazendo podcast com todo tipo de informações e curiosidades a respeito do mundo 48. E quem sabe assim eles me convidem para ir ali pro Japão ver de perto todos os teatros 48. E é por isso que eu vou levar isso aqui adiante, pois eu mesmo me divirto muito com esse trabalho. Eu me divirto gravando, me divirto muito mais ouvindo o resultado final. Então está aí, mais uma lição importante que eu aprendi com as AKB48. Faça sempre o seu melhor, não importa aonde. Idols são realmente capazes de fazer tudo? Nishino Miki, Okada Nana, Kojima Mako, Tashima Meru, Kitagawa Ryoha, Tomo Nagamio e Nagisa Shibuya. Elas faziam parte de uma All Night
Cross Group, o Tento Mucho. E para promover este grupinho, elas ganharam um programa na TV, o Tento Mucho no Sekai o Mucho ni Sasemasu Sengen. 次世代ユニットテントウムチが国民的アイドル AKB48 を超えるべくさまざまな試練を乗り越え世界的アイドルを目指すこの番組。うちのこと聞いてる人なんですね、このことね。 Seria algo como para que todo mundo preste atenção no Tento Mucho. E este programa você não encontra no Hinabi Subs. Ele está legendado em espanhol no site El Templo de Fansub. E a cada programa, aquelas garotinhas entre 12, no caso Tashima Meru, e 17, Shibuya Nagisa, precisavam realizar uma tarefa. Algumas que eu me lembro agora serem atendentes de um restaurante, trollar as senpais, cuidar de animais de uma fazenda e até coisas super simples como saltar de mais de 100 metros em uma ponte. Sim, este foi o desafio do episódio número 8. Tomonaga e Kitagawa arregaram bonito. A Shibuya Nagisa não esteve presente. Kojima Mako saltou, mas logo teve que ir embora, pois ela tinha outros compromissos profissionais. Então o programa ficou nas mãos de Okada Nana, Tashima Meru e até mesmo a medrosíssima Nishino Miki encarou saltar. E aí novamente eu me pergunto, quantos que criticam eu por gostar de idols teriam coragem de fazer aquilo que essas garotinhas foram capazes? Eu sei que isso é meio tonto, mas tem coisas que eu me inspiro muito nelas pra fazer também, como cantar em japonês num karaokê. Isso talvez quando eu era mais adolescente tonto, eu jamais teria coragem de fazer isso. Para você conquistar muitas coisas na vida, com certeza precisa encarar e vencer os seus medos, como falar em público ou então saltar de bungee jump de uma ponte de 100 metros de altura. Parabéns novamente a essas garotas 48 que mostraram ser capazes de coisas que pessoas normais jamais teriam o dom, o talento, a coragem de fazer. Atletas de alta performance. Isso ocorreu na graduação de Oshimamai. Se lembram dela? O programa AK Bingo armou uma despedida bem filha da p***. Inscreveram Sayaka Kimoto, Ohori Megumi, Oshimamai, Fuji Reina e Rika Shisato em uma prova de corrida com 21 quilômetros. Uma meia maratona, se eu não me engano. 21 quilômetros eu também faço, mas de bike. Agora, a sola... Ok, eu também já andei 21 quilômetros, mas não correndo. E, novamente, eu me pergunto, como pode garotinhas kawaiis serem capazes de fazer algo tão extreme? Apesar delas treinarem muito para se apresentar em shows e stages, uma corrida de rua é uma atividade totalmente diferente. Exige muito mais do que um condicionamento físico para dançar e cantar. E mesmo tendo tão pouco tempo para se prepararem para treinar, todas elas conseguiram correr todos os 21 quilômetros. Ainda mais Fuji Reina, que era talvez a mais novinha lá. A garotinha com 15 anos correr 21 quilômetros? Não, eu fiquei extremamente chocado e abismado. E tudo isso era para mostrar que mesmo sem a presença de Oshimamai, que era a sua melhor amiga no AKB, ela seguiria adiante superando os desafios tão extremos na vida idol quanto correr 21 quilômetros. Quer ver esses programas? São os episódios 34 e 35 que você encontra legendados em português no site hinabsubs.com.br. Se depois de você assistir esses programas não ficar ainda mais encantado pelo AKB48, cara, você está morto por dentro. Isso aqui um dia vai dar certo. Muitas pessoas acham que o AKB48 desde o início foi assim um grande sucesso. Não foi nada disso. A primeira apresentação do grupo realmente chamou muita atenção.
Mas isso era porque haviam jornalistas e muitas pessoas especializadas em J-pop e música que foram convidados pela produtora, pela gravadora, enfim, estavam mais lá para ver o debut de um novo grupo idol. No entanto, nas semanas seguintes, os shows no teatro não tiveram público suficiente para encher. Acho que ele acaba em 250 pessoas. Havia vezes que os espectadores chegavam a ser 5, 7 pessoas. Não somente isso, mas problemas internos do próprio AKB, como muitas garotas achando que aquilo não daria certo, e muitas delas ainda tendo que dividir a atenção com a escola e com aquele trabalho. E a primeira geração, que tinha Atsuko Maeda, Takahashi Minami, Itano Tomomi, Shinoda Mariko, que entrou um pouquinho depois, Kojima Haruna, Oshimamai, e eu não lembro de outras garotas da primeira geração. Enfim, toda a primeira geração, praticamente, se não fossem elas, o AKB48 jamais existiria como existe hoje. Talvez nem os outros grupos 48 existissem se aquela primeira geração não fosse tão determinada, tão crente que elas estavam fazendo um bom trabalho. Inclusive, o primeiro episódio aqui do I Love J-Pop Podcast trata justamente disso, contando o passado secreto do AKB48. Foi um programa que fizeram um especial mostrando a trajetória do grupo até o ano de 2012, quando elas venceram o prêmio de melhor música do Japão, alguma coisa assim. E se vocês ficarem interessados em conferir como foi as primeiras semanas, os primeiros meses deste grupo idol, volte aí no feed o primeiro episódio, Passado Secreto do AKB, aqui no I Love J-Pop. É claro que minha voz lá está um pouco... eu achei muito zoada porque eu não sabia uns truques de edição para deixar a voz assim mais bonita. Mas a história é bastante interessante. Acho que compensa você passar uns minutinhos escutando a minha voz sem vida, mas a história, o conteúdo lá é bastante gratificante. A menina mais inteligente do Japão. Se vocês acompanham tudo do mundo 48, sabe que existia um programa chamado Choukagaku Idol Media HKTV. No caso, era um programa que falava de grandes mistérios que pareciam não ter explicação. E o episódio 25 tiveram as meninas Kurihara Sai e Mai Fuchigami indo mostrar a magia da matemática. E por que justamente elas duas? Porque Mai era assim uma menina linda e genial, enquanto Kurihara era só uma menina linda. A primeira parte do programa foi um teste fazendo elas duas resolverem contas de multiplicação com 2 ou até 3 casas decimais. E como era impossível bater de frente com a senhorita Mai, porque a garota parecia ter uma calculadora dentro daquela cabecinha. Na verdade eu acho que todos nós temos, só que algumas pessoas sabem usar e outras não. E as que sabem usar fazem coisas incríveis, como a senhorita Mai Fuchigami, a garotinha que tinha a fama de ser a mais inteligente dentro do HKT. Eu falo garotinha, não é porque eu acho que ela é uma criancinha ainda. Acho que é do ano de 2021 este programa, então ela devia ter uns 23 anos naquela época. Ou seja, já era uma adulta, mas é assim que eu trato quando eu gosto muito de uma garota, eu chamo ela de garotinha, alguma coisa assim no diminutivo. Bom, mas não importa. E como a senhorita Kurihara Sai não conseguia acompanhar o ritmo alucinante da Mai Fuchigami, apresentaram a ela um professor que desenvolveu métodos incríveis que ajudariam qualquer pessoa a realizar contas com uma incrível facilidade. E depois da Kurihara aprender essas técnicas, ela foi novamente à sala onde estava Mai Fuchigami, pronta para responder novas contas de matemática. E realmente aqueles métodos apresentados por aquele professor doidão funcionou perfeitamente. A Kurihara Sai conseguiu responder muito mais rápido que a Mai Fuchigami. Mas só que aqui começa a hora que eu fiquei extremamente assustado com a cabecinha brilhante da Mai. Ela na hora começou a suspeitar que nenhuma pessoa normal é capaz de responder em menos de 2 segundos quanto era 21 vezes 11 ou 54 vezes 11, 94 vezes 97, mas ok, seguir em frente por mais 3 desafios e no 4º desafio
a Mai se ligou que as contas que eram passadas seguiam um certo tipo de padrão. E aí, sem a ajuda da produção, a Mai Futigami começou a fazer aquelas contas usando o mesmo método que o professor loucão ensinou a Kurihara Asai em outra sala. E ela começou a responder as questões tão rápido quanto a sua colega. E olha só, para ela ter percebido que todas aquelas contas passadas havia um certo padrão, ok, isso já era um tanto espantoso. Agora, ela saber aqueles métodos especiais de multiplicar e somar, aí foi um total explode cabeças. E pesquisando mais eu descobri que ela já é uma universitária formada. Como assim? Sendo idol, cheia de compromissos, a garota conseguiu fazer uma faculdade? Exatamente. Então por isso que cada dia mais eu fico muito orgulhoso de ter começado a gostar dos grupos 48. Não só por elas serem garotinhas lindas, mas também porque cada uma delas tem um talento ou capacidade que eu admiro ou que eu não tenho habilidade, conhecimento tão apurado quanto elas. Gostar de uma menina só porque ela é bonita, todo mundo faz. Agora, admirar uma garota por algo que não é só a beleza dela, isso sim é o que faz de uma idol ser extremamente encantadora. Pelo menos comigo. Foi anunciado que o AKB48 vai participar do evento ENA K-Pop Chart Show in Japan, que será realizado no Pia Arena em 6 de agosto. Mais um show, dessa vez o AKB48 foi convidado para estar no evento Wonder Life 2024, que será realizado no Kintex Hall, na Coreia do Sul, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Olha o SKA aí, a música Ai no Hologram conseguiu superar a quantidade de vendas do último lançamento do AKB48, Karakon Winkle. Esta foi a primeira vez que um single do SKA conseguiu ultrapassar o número de vendas dos singles do AKB. As vendas do single I No Hologram conseguiu alcançar 680 mil cópias, enquanto a música do AKB48 conseguiu alcançar 649 mil CDs vendidos. Qual será o segredo do SKA48 para ter conseguido alcançar esta marca? E para vocês que acompanham Hoshikuzo Telefate, já está disponível o 4º episódio no Hinabi Subs. Então acessem o site hinabisubs.com.br e vai lá assistir este doraminha tão kawaii com as meninas mais fofas do AKB48. E por aqui vai terminando mais esta edição do I Love J-Pop Podcast. Diga aqui nos comentários, mande através do @ilove.jpop outras situações que fizeram vocês ficarem extremamente encantados com as AKB48. Eu só citei as meninas do AKB e uma do HKT, mas o programa já ficou muito longo. Eu poderia citar Kato Minami, poderia citar também a menina ali do SK48 que pratica luta livre. Eu não sei se isso é um talento, fingir que está descendo a porrada em alguém, mas mande aí contribuições, quem sabe eu faça um episódio com este mesmo tema, apresentando outras habilidades sensacionais das meninas 48. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, espero também que estejam gostando aqui do I Love J-Pop. E depois de tudo isso, eu vou me despedindo dizendo...